Fala galera, tudo bom com vocês? Rodrigo Hermínio, cinematólogo, e hoje vamos falar sobre dois filmes que têm uma temática bem pesada, que fala sobre a cura gay. O primeiro filme que vamos falar hoje é o filme chamado O Mau Exemplo de Cameron Post, que é um filme estrelado pela atriz Chloe Grace Moretz, que ela é bem conhecida por ter feito o papel da Hurt Girl em Kick-Ass. Ela também fez o remake de Deixa Ela Entrar, né, o Deixe-me Entrar. Também fez o remake de Carrie a Estranha. Então é uma atriz que ela é conhecida já nos holofotes americanos. Eu acompanho sua carreira já faz algum tempo. E na história, ela interpreta a Cameron, que é uma garota que tem uma religião, que vive uma religião cristã na igreja e faz amizade com uma amiga da igreja, tem um namorado, só que ela e essa amiga acabam tendo um caso amoroso, e durante o baile de formatura elas resolvem fugir, né, do baile e vão pro carro do namorado da Cameron pra se beijarem, se agarrarem, pra transarem. E nesse momento o namorado da Cameron chega, pega elas em flagrante e denuncia, né, para a escola, e a escola consequentemente denuncia para os pais, e com isso faz com que a Grace seja enviada para uma espécie de grupo de reabilitação que é afastado de uma outra cidade, que tem um cunho religioso, que fala da cura gay, né? Então lá os jovens são tratados como se fossem doentes, que precisam ser curados, e começam a criar toda uma psicologia de tratamento, dizendo que eles são anormais, que o homossexualismo ou a atração por pessoas do mesmo sexo é uma doença, né? Detalhe, eu falei o homossexualismo, que é um termo pejorativo, exatamente porque é o termo usado no filme, né? Porque o termo correto é homossexualidade, né? O termo homossexualismo era quando era considerado uma doença antigamente, né, pela OMS, e hoje, graças a Deus, já não é mais. E começa a mostrar a Cameron vivendo nesse local, ela vendo que aquilo ali não faz o menor sentido para ela, porque não existe cura para o que não é doença, né? É uma frase até que é clichê, que aparece em avatar do Facebook, mas de fato mostra uma violência psicológica que esses jovens viveram nesse centro de reabilitação, porque é uma tortura psicológica muito grande, um sentimento de culpa, um sentimento de que eles estão errando, que eles estão pecando, que eles não podem viver daquele jeito. E é um filme bem interessante que mostra toda essa visão. Esse é o filme O Mau Exemplo de Cameron Post. Posteriormente, na mesma semana, eu queria assistir um outro filme que também tinha a mesma temática, exatamente para fazer um mesmo vídeo sobre o mesmo tema, né? Que é o filme Boy Erased, que é Boy Erased, Uma Verdade Anulada, que foi o subtítulo que chegou aqui no Brasil, que foi um filme que inclusive foi censurado aqui no Brasil ano passado pela Ancine, junto com o filme Marighella do Selton Mello. E nesse filme temos a história do Jared, né, que é interpretado pelo Lucas Hedges. A mãe dele é a Nicole Kidman e o pai é o Russell Crowe, né, o nosso eterno gladiador, que faz o papel de um pastor da Igreja Batista, que ao mesmo tempo também é dono de uma concessionária de carros. O Jared, ele tem uma namorada, ele faz faculdade, ele tem uma vida, digamos, normal, ele frequenta a igreja, ele tem a crença dele. Só que acontece um ato na faculdade em que ele é envolvido num estupro e que ele acaba sendo denunciado pelo rapaz que estuprou ele, né? Dizendo que ele é homossexual. Esse rapaz se finge
ser um reitor ou um conselheiro da faculdade liga para os pais, né, dizendo, né, olha, que seu filho tem comportamentos estranhos e tudo mais, e pelo fato de ser uma família cristã, o Russell Crowe, né, faz um pastor da igreja batista, eles ficam chocados com aquilo ali, né, perguntando, e o Jared dizendo, não, é mentira, eu tô sendo vítima, ele é um rapaz que cometeu um crime, ele está querendo se vingar de mim. Só que no meio dessa conversa ele acaba assumindo que é gay, que tem pensamentos por homens, que pensa em homens. E com isso ele é enviado também para um centro de reabilitação chamado Love in Action, né? Amor em Ação, de uma tradução mais literal. E lá ele também, igual a Cameron Post, ele sofre diversos tipos de humilhação e vê jovens que são submetidos a as mais bárbaras e possíveis violências psicológicas que você pode ver na vida. E lá não existe somente a questão de se tratar o homossexualismo, né, a atração pelo mesmo sexo, eles também precisam se comportar feito homens. Então eles são obrigados a fazer exercícios físicos. Tem uma cena que é completamente constrangedora, né, que tem uma garota que ela é lésbica, que ela tem que colocar em fila os homens que estão com a postura de botar a mão na cintura, e ela tem que classificar eles por fila, por masculinidade. Então eles o tempo todo precisam treinar essa masculinidade, essa virilidade, porque eles não podem ser afeminados de forma nenhuma, como se isso fosse a pior coisa do mundo. E é um filme que ele é muito, muito bem interessante. Ele tem uma delicadeza forte no roteiro, ele tem uma dramaticidade muito grande, acontecem diversos fatos que você vai assistir e vai ficar chocado. Mas o interessante disso tudo foi que, ao terminar os dois filmes e fazer uma pesquisa, eu descubro que a história de Boy Erased, né, a história do Jared, na verdade é inspirada num livro chamado Boy Erased Memórias, do Gary Conlon, que ele viveu toda essa história. Então a história do Jared é uma história real, né, só trocaram o nome do personagem, que é o Gary Conlon, que viveu esse tipo de humilhação, e que o filme da Cameron Post também é inspirado em um livro que também é inspirado no mesmo centro de reabilitação, que é o Love in Action. Então foi uma coincidência que eu não imaginava, né, estar assistindo dois filmes que eu acredito que tem um ano de diferença, ou foram lançados no mesmo ano, que tratam do mesmo assunto, mas que foram inspirados em fatos reais e inspirados no mesmo centro de reabilitação. Que hoje o Gary, ele é um militante LGBT+, né? Então ele fez um artigo denunciando os maus tratos que os jovens sofriam lá, todas as humilhações, né? Todo o sofrimento abusivo que era lá, que teve jovens que cometeram suicídio. E isso também gerou, isso criou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos. Também existe um documentário chamado This is What Love in Action Look Likes, que seria uma tradução de É assim que o amor em ação aparece, que é mostrando, que é um depoimento também de um jovem que passou por esse tratamento que o Gary passou. Então, e é muito interessante que no final do filme Boy Erased, ele mostra que ainda existem muitos centros de reabilitações de cura gay, né, ligados a instituições religiosas nos Estados Unidos ainda hoje, que muitos sofrem diversos preconceitos, né. Ele conseguiu denunciar através de um artigo que ele escreveu. Posteriormente ele escreveu um livro, né. Ele teve apoio da mãe, só que o pai por muito tempo não conseguia aceitá-lo, pelo fato dele ser gay, pelo fato dele ter assumido publicamente, pelo fato dele ter denunciado. E um fato muito interessante, né, que não é um spoiler porque não aparece nos filmes, mas que aconteceu na vida real, que o pastor líder desse centro, né, que pregava o tempo todo a cura desses jovens, que
fazia todas essas torturas e exercícios de torturas, ele hoje é um homem casado com outro homem, ou seja, ele também é homossexual. Então mostra muitas vezes que talvez a questão da homofobia esteja ligada a uma rejeição, a um fato de ter uma sexualidade impedida também, sabe? Ele praticava uma violência com esses jovens, mas ele também estava praticando uma violência contra ele mesmo. E é muito interessante ver esse ponto de vista, né? E existem diversos casos nos Estados Unidos de vários militantes contra a cura gay que depois de alguns anos se assumiram ser homossexuais, que se casaram, que vivem hoje com seus parceiros. Então, são dois filmes que vale muito a pena ver, porque é uma temática muito forte, que é muito presente. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, ela estava muito forte, né, com o deputado Marcos Feliciano, que queria fazer a cura gay aqui no Brasil, queria inventar uma cartilha. Com o governo Bolsonaro também existe esse preconceito, né, dizendo que dizem que a gente vive uma ditadura de ideologia de gênero, mas não. As pessoas apenas querem ser o que elas são. Não existe nenhum tipo de ditadura, não existe nenhum tipo de privilégio. As pessoas só querem ter o direito de serem elas mesmas, sabe? Então são dois filmes que são extremamente importantes. E vale de novo ressaltar que o Boy Erased foi censurado pela Ancine no governo Bolsonaro. Então é isso, gente. Os dois filmes estão disponíveis no Telecine Play. Espero que vocês assistam, façam uma avaliação e consigam compreender um pouco mais da realidade que a gente vive e que muitos jovens passam por uma situação como essa, de não poder revelar quem são porque às vezes os pais não compreendem, ou porque vivem numa sociedade ainda muito primitiva, ou muito preconceituosa, ou por padrões religiosos, né, impostos. É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima.